Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Dono de uma das mais vitoriosas carreiras na vida política do Paraná, com destaque para 2 mandatos na Prefeitura de Curitiba e 2 de governador do estado, o meu convidado deste sábado no Jogo Aberto é o deputado federal Beto Richa. Boa noite, Beto. Boa noite, Caio. Quanto tempo? Seja bem-vindo. É verdade. Muito obrigado pela Eu que agradeço gentil oportunidade. Por atender o meu convite, estar aqui com a gente, aproveitando sua passagem aqui pela cidade, pela região, né? Beto, vamos começar por um anúncio que gerou muita curiosidade. Você está escrevendo um livro sobre sua trajetória. É uma autobiografia? Eu tenho o desejo de escrever esse livro e já tenho alimentado isso há algum tempo para contar a minha trajetória de vida, sobretudo a parte política da minha vida, lembrando da passagem do meu pai pela política do Paraná e do Brasil, um estadista reconhecido por Sem todos, dúvida, como um político muito humano. um grande legado. Que contribuiu para os grandes avanços que o Paraná conheceu naquela época. O programa que os antigos, por onde eu passo no Paraná, mais se recordam, com muitas saudades e reconhecimento, foi o programa de eletrificação rural, que levou energia elétrica para o campo. As novas gerações nem imaginam como é que era antes, que não tinha luz no campo. Então a obra vai resgatar isso também, né? E estou presente nas grandes lutas democráticas do Brasil Seu pai e tudo que mais. entrevistei muitas vezes aqui no Jogo Aberto. Ele vinha muito a Cascavel, como eu também. Gosto muito dessa cidade, tenho um carinho enorme, sempre muito bem recebido. Mas voltando ao assunto. E principalmente meus mandatos, as realizações, deputado, prefeito de Curitiba, mais bem avaliado do Brasil, grandes avanços, conquistas da capital no nosso mandato, maior redução de pobreza e miséria do país, segundo o IPEA, órgão federal respeitadíssimo. Enfim, tive uma votação histórica na minha reeleição, reconhecimento, consagradora aprovação do modelo de gestão que implantamos na capital. E depois governador do Paraná. 2 mandatos, vencendo as eleições do primeiro turno, tudo que fizemos no estado, de obras, de infraestrutura, também maior redução de pobreza e miséria do Brasil, apontado pelo IPEA novamente, os programas administrados e concebidos pela Fernanda, minha mulher, 100 mil casas populares, 500 quilômetros de estradas duplicadas. Na saúde, não tem no Brasil o que nós fizemos. Cascavel é o grande exemplo. Lembro quando eu vim lançar aqui a primeira interiorização do programa de resgate aéreo. Aeronaves e helicópteros atendendo pessoas em situação de urgência na área de saúde. Lancei aqui em Cascavel. Revitalização do Tito Mufato, conjuntos habitacionais, maiores índices de saneamento com os investimentos enormes que aqui fizemos. Enfim, aeroporto, contribuímos para a pista, o novo terminal, obra de toda a ordem. Beto. E daí o mais importante que eu queria mostrar para toda a população é a armação de que eu fui vítima. Em detalhes, Caio, em detalhes. Nome e sobrenome de todos que aprontaram para mim. E nem poderia ter mais. Só que eu não serei irresponsável, e nem criminoso como eles foram comigo, de apontar coisas que eu não tenho prova. Foi então os episódios da sua prisão, dos processos da Lava Jato, depois anulados pelo Supremo Tribunal Federal. Não só pelo Supremo, Caio, pelo Supremo, pelo STJ, agora há cerca de um mês e meio, uma juíza de primeiro grau também arquivou todos os processos da chamada Quadro Negro. Depois tive TRF4, tive aprovação também no TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Então, em todas as instâncias, em todas as esferas, eu tive o reconhecimento da minha inocência. Nada com provas, acusações levianas, falsas, armações. Isso vai estar no meu livro. Eu faço questão de mostrar para passar limpo a minha vida. Interromperam a sua provável eleição ao Senado, né? A campanha naquele momento. Exatamente, muito bem lembrado. Além de todos os crimes que eles cometeram contra mim, todas as ilegalidades, as arbitrariedades também revelaram um grande desprezo à democracia. Na medida em que eles me sequestram da minha casa, eles me prendem há pouco mais de 2 semanas para as eleições, onde todas as pesquisas de opinião pública apontavam que eu seria virtualmente eleito, com 2 vagas em disputa, né, Caio? Mas honestamente, com toda a sinceridade, o que menos me traumatizou foi terem me tirado 8 anos de senador da República. O que eu não aceito é a desonra, é a humilhação e a execração pública a que eles me submeteram. Isso eu não aceito. Meu sonho ainda
é fazer um documentário. Porque o documentário você sabe que é muito mais assistido do que um livro é lido. Sim. Né? Mas como muitos documentários... Mas pelas novas gerações que estão também. nas redes. Assim como muitos documentários... Agora, o desgaste político, de qualquer maneira, né, Beto? Sem dúvida. Perdurou até as eleições de 2022, né, quando esperava-se uma grande votação sua, né? E foi quase que você fica fora da Câmara. Quase fico fora. Foi muito pouco. Bem, enfim, mas agora falemos do presente. Fracassou a tentativa de fusão entre PSDB e Podemos, né, pelo que está se vendo, e era vista essa solução como uma saída, né, para um partido que, o teu partido, né, tem hoje apenas 13 deputados federais. Exatamente. Um partido que esteve 2 vezes na presidência da República, né, Beto? E já tivemos mais de 100 deputados já na Câmara. E você, como presidente, você é o presidente atual, né, no Estado, né, liderança histórica da legenda, sucedendo o seu pai nessa trajetória. Você acredita que ainda há caminhos para o partido se reinventar? Eu acredito que sim. A política é cíclica, né? Muitos partidos a gente viu, passou por inúmeras dificuldades, já tiveram lá em cima, já foram para baixo, tiveram que se reinventar, fizeram fusões, é o caso do PFL, né? Depois Democratas, se uniu com o PSL e virou União Brasil. Né, na vida política recentemente do país, o anúncio do PP fazendo federação com União Brasil, enfim, uma série de reacomodações em função das novas regras eleitorais de que o nosso partido sempre foi a favor. Porque não dá para aceitar, Caio, a população não aceita mais de 30 siglas partidárias e outras 30 na fila para registro pela Justiça Eleitoral. Isso consome recursos públicos, isso acaba gerando a oportunidade daqueles que não têm boas intenções na política de ter um partido na mão, servir como partido de aluguel em época de eleição, partido que vai depois apertar o candidato cujo partido ajudou com tempo de televisão na coligação, depois apertar ele para liberar cargos. Né? Promiscuidade. E o gestor acaba loteando a sua administração. Isso acaba dificultando a eficiência desejada dos resultados de uma administração pública. Então não há necessidade, pensando assim em termos de democracia, o que seria o aceitável, o próximo do ideal, na minha avaliação, uns 8 partidos. Porque daí daria oportunidade de cada partido representar um segmento da sociedade. Contemplando todas as possíveis correntes ideológicas. Extrema esquerda, direita, os trabalhadores, o capital, seja lá o que for. Mas, assim, o resto é excesso, é desnecessário. E hoje, nós acabamos atingidos por esta regra que sempre defendemos. O partido vai diminuindo, então vai surgindo restrições em função do desempenho eleitoral, a chamada cláusula de barreira. Você não acha que e nos obriga a uma aproximação, uma aliança? Essa perda de relevância do PSDB, esse esvaziamento, né, esse emagrecimento do partido, não se deve também muito ao fato de que foi um partido que, depois de ter tido algumas posições muito consistentes, muito definidas, passou a ter uma certa ambiguidade entre direita e esquerda? Meu pai dizia que quando o partido chega ao poder, ele acaba perdendo uma certa identidade, porque vem os oportunistas, os amigos do poder, atrás de benesses, está ali ao lado ou junto, dentro do poder, acaba perdendo a identidade e acaba cada um pensando de uma maneira, perdendo aquela unicidade. Isso aconteceu, o partido foi fundado em 88. Sim. Em 94, pouco tempo depois, 6 anos, já estava na presidência da República, ganhando eleição no primeiro turno com o Fernando Henrique Cardoso. Reeleito no primeiro turno. Aliás, o único presidente, salvo engano, depois nesse período mais recente da história política do Brasil, que se elege no primeiro turno. Sim. E nas eleições seguintes, nós fizemos o antagonismo ao PT e nós, do PSDB, levamos a eleição para o segundo turno, com o Geraldo Alckmin 2 vezes, com o Serra 2 vezes e com o Aécio, que por muito pouco não ganhou a eleição à presidência da República em 2014. Então nós tivemos um protagonismo muito marcante na política brasileira. E aí estamos nessa situação por erros estratégicos, como você dizia muito bem, por essa ambiguidade, muitas vezes, não tem uma posição muito definida e unificada no partido, e erros estratégicos também, que sempre lançamos candidaturas à presidência da República, e no último ano nós não lançamos. Tivemos as prévias, entre Eduardo Leite e João Dória. Um partido com essa história, 2 bons gestores, diga-se de passagem. Candidato, né? E na última hora acabamos, vai para cá, vai para lá, acabamos sem candidatura. Assim, mesmo que fosse para perder,
nós teríamos ali uma posição marcado, mostrado as propostas contribuiria boas para o até para PSDB. aumentar os deputados, também, os senadores, né? Eleger o maior número de senadores e deputados. Foram erros estratégicos. Sim, para concluir, só para você resumir, a saída qual é, no seu modo de ver? Então, hoje nós estamos buscando, para poder atender às exigências dessa legislação eleitoral que eu dizia há pouco, sempre fomos a favor. É a cláusula de barreira, né? A cláusula de barreira, né? Cláusula de desempenho. Como o partido diminuiu bastante 3 deputados federais eleitos, nós estamos buscando uma união com outro partido. Certo. Temos a modalidade de fusão nesse caminho. Ou a possibilidade de federação. Estava tudo muito bem encaminhado, eu estava muito otimista, esperançoso que fosse homologada, né, a fusão entre o PSDB e o Podemos, porque tem muita afinidade ali, né? Muita afinidade ideológica, proximidade entre as principais lideranças. A dificuldade de todos os partidos se unirem é você conseguir consenso. Não existe na política consenso em todas as unidades da federação. Tem estados onde os 2 partidos, as suas lideranças, são antagônicas, não tem como conciliar. Mas tem que ver rivalidades históricas, né? A maioria, o que é mais próximo disso. E no Podemos estava, assim, sentindo as reuniões que participei em Brasília, muito bem aceita a possibilidade. Um detalhe é que eu ainda acredito que não está totalmente inviabilizado, mas tem dificultado essa homologação, que é a questão da governança. Um fica 6 meses, faz um rodízio, depois o outro partido. A presidência, né? O comando do partido. A Renata Abreu ficaria 2 anos com direito à reeleição. Aí é que gerou impasse. E que inviabilizou do PSDB já estava aprovado por convenção. E aí, na hora do Podemos, o PSDB falou, nem faço convenção, porque dessa maneira nós não vamos aceitar. Então nós retomamos agora a conversa com MDB e com republicanos na tentativa de uma federação. O MDB, historicamente, tem relações... É a nossa origem. Pois é. É a nossa origem. Exatamente, Por exemplo, na opinião pública seria muito bem aceito. Sim. É um retorno, né? Uma reconciliação. Para os mais antigos até, né? Exatamente. Eu tive lá no escritório do Michel Temer, ex-presidente da República, acompanhando o Aécio Neves e o Paulo Abiacchio. Lá estava o presidente nacional da sigla, o Baleia Rossi. A conversa foi muito boa, muito amistosa. Então pode todos assim... eufóricos com a possibilidade de engrossarmos as fileiras, reencontrarmos os velhos companheiros de outras caminhadas no Brasil, históricas. Então, estamos avaliando, né? O problema é a conciliação. E para o PMDB também é importante, né? O PMDB também vem sofrendo um processo de reduziu bastante, também, né? É verdade. Beto, antes de eu chamar o intervalo, você foi eleito por unanimidade para presidir uma das comissões mais estratégicas da Câmara Federal, né? Você chegou lá, evidentemente, com a sua experiência, sua autoridade, né? De seu conhecimento lá de governador, de prefeito, né? Que é a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. O Brasil tenta exatamente reencontrar o caminho da reindustrialização, né? Que é um dos 3 pilares, né? da economia. Indústria, comércio, serviços e agro é o mais frágil hoje, atualmente, né? Enfim, há muitas dificuldades para isso. Eu quero que no próximo bloco a gente vai iniciar abordando esse assunto. Qual é como é que você vê, avalia o momento atual do setor e qual é o caminho para a gente buscar essa, ainda mais agora, né, com todo esse momento no mundo de protecionismo, as grandes economias tentando se reindustrializar para escapar, né, do domínio chinês. Nós já voltamos. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que tenho a honra de receber nos estúdios da TV Tarobá o ex-governador Beto Richa, atualmente deputado federal pelo PSDB do Paraná. Beto, nós encerramos o bloco anterior falando sobre a sua eleição para a presidência da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços lá na Câmara Federal. Uma comissão importantíssima, das mais destacadas. É uma área que compreende todas as principais, as grandes economias do Brasil, os setores econômicos do Brasil, né? No caso da indústria, enfrentando dificuldades enormes, né? Especialmente depois que a China adquiriu um grande protagonismo, tornando-se, na verdade, a grande indústria do mundo, né? Agora, enquanto o agro sustenta o crescimento e o setor de serviços avança, a indústria parece emperrada. O que está no radar da sua comissão para apoiar o setor, recuperar a competitividade frente à concorrência internacional?
Veja bem, Caio, eu estou lá na Câmara com toda a experiência acumulada ao longo da minha trajetória política. Deputado estadual, primeiros mandatos foram de deputado estadual, 2. Me dediquei muito, fui o deputado que mais apresentou propostas. Foi secretário também, né? Depois vice-prefeito, fui secretário municipal de Obras Públicas do Cássio Taniguchi. Também, né? Aí, não, de Estado nunca fui. Não. Aí eu fui prefeito 2 vezes, uma grande revolução em obras fizemos na capital, a maior aprovação de entre todos os prefeitos de capitais brasileiras, eu tive em todas as pesquisas realizadas, foram 10, e a maior votação já dada a um candidato a prefeito na história de Curitiba, 77,27% dos votos, e governador também não foi diferente. Então essa experiência acumulada tem sido muito valiosa para chegar lá e procurar dar conta do recado, porque eu sempre me dediquei muito em cumprir bem o mandato, não decepcionar ninguém, ao contrário, orgulhar os eleitores que confiaram em mim. Então assim foi nesses mandatos que eu ocupei e na Câmara não tem sido diferente. Cheguei lá, um pouco assim, estranhei, né, pelo processo eleitoral que eu tinha acabado de enfrentar. Meio frustrante, né? Foi frustrante, esperávamos mais e todas as pesquisas apontavam isso. Mas chegando lá, fui muito bem tratado por todos. Entre 513 deputados, todos me tratam com respeito, me tratam por governador, não é deputado, desde a esquerda, a direita, independente da corrente ideológica que pertenço. Todos reconhecem a minha trajetória, isso facilita o trabalho, Caio. Sem dúvida. Porque sozinho ninguém faz nada lá. Eu participei de importantes comissões. A primeira foi a CCJ, que é a mais importante de todos, porque todos os projetos passam por lá. Sim. Comissão de Constituição e Justiça. Depois Esporte, Minas e Energia, até o ano passado Comissão Mista de Orçamento, e agora eu faço Esporte, e agora eu faço parte do Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, com sede em Montevidéu, né, capital do Uruguai, e Indústria, Comércio e Serviços, como presidente agora. Do Parlamento Europeu também, né? E vocês também participam. Depois a gente fala sobre isso, eu cheguei anteontem de lá. Exato. E fui eleito pela unanimidade dos meus pares ali, membros de todos os partidos praticamente estão representados ali, deputados muito qualificados, diga-se de passagem. E nós tivemos conversas no sentido de ajudar o Brasil. Esta comissão, com esses segmentos da economia, indústria, comércio e serviços, representam 2/3 do PIB brasileiro. Mais de 50 milhões de empregos gerados. Nesse momento grave, crítico da nossa economia. Temos visto aí as elevadíssimas taxas de juros, com o objetivo de conter a inflação, mas isso sufoca o empreendimento. Empreender nesse país é um ato de heroísmo. Sim. Com a instabilidade, não tem regras claras, você faz um planejamento para investir com muita dificuldade. Insegurança jurídica, né? Total insegurança jurídica. Dali, no dia seguinte, poucos dias depois, muda a regra do jogo e você se vê em papos de aranha. Então eu falei, vamos cumprir com a nossa obrigação aqui. A atribuição é muito grande dessa comissão, no sentido de avaliar os projetos que passam por ela. E pela abrangência dela, você deve imaginar que boa parte dos projetos que tramitam na Câmara passam por essa comissão. Nós temos também a atribuição de organizar e realizar debates e discussões entre os setores da economia que têm esse desejo. Também audiências públicas podem ser realizadas por essa comissão. Eu recebo lá, em audiência, segmentos, por exemplo, a Associação das Indústrias Químicas, processadoras de cacau, depois foi a Federação do Comércio de São Paulo, lá, gigantesca, né? Associação Comercial de São Paulo, problema do Uber hoje, aplicativo de transporte, tem um impasse muito grande, 2 projetos em tramitação na nossa comissão, e cabe a mim pautar e designar os relatores. Então, um defende o interesse momentâneo dos motoristas, outro dos aplicativos, nessa relação trabalhista entre eles. Estou citando alguns poucos exemplos do que desse essa universo, comissão. né? E temos muitos projetos represados. Eu combinei com os deputados que nós vamos dar mais celeridade, vamos dar velocidade a esses projetos, designando as relatorias, vai ter o prazo para apresentar o parecer, para serem avaliados e o projeto poder seguir o seu curso dentro do processo legislativo que nós estamos tentando. Ele é muito moroso em toda a Câmara, em todo o Congresso, mas fazer a nossa parte para ajudar o Brasil a impulsionar a nossa economia e gerar mais emprego e renda para os brasileiros. Beto, falando exatamente ainda nesse tema econômico, como é que você está avaliando esse momento que o país vive, enfrentando esse desequilíbrio fiscal criticado por todas as correntes, né, empresariais, econômicas, de gastos excessivos e a tentativa de cobrir esse rombo através do aumento de impostos? Está lá na Câmara, por sinal.
a questão do aumento do IOF, que já teve um primeiro projeto, foi pautado agora a votação de emergência, certamente será rejeitado. Foi mandado um segundo que parece também nasceu morto já. Como é que você vê essa tentativa, essa insistência do governo Lula de querer equilibrar, fechar o rombo das contas públicas aumentando impostos? Olha, Caio, pelo que a gente sente lá no Congresso, desculpa, Sim. Não tem clima para aprovação de mais impostos, mais taxas, onerando cada vez mais os brasileiros, sobretudo o setor produtivo. Não tem clima, até porque o governo não tem feito a sua parte. Nós temos visto em todos os veículos de comunicação a bronca, a reclamação, as acusações são sempre as mesmas. Sim. O governo tem que fazer a sua parte, até para ter moral, para cobrar um esforço da sociedade. Tem que reduzir os gastos. É um gasto desenfreado, uma gastança sem limites. E depois dar a conta para os brasileiros pagarem, não suportamos mais. Sim. Está aí, das mais elevadas cargas tributárias do planeta, o Brasil. Já tem, caminha para ser maior ainda. 38... Mais de 35%. Em torno disso, 35%, 38% a carga tributária e se elevando. Então, não tem clima no Congresso hoje para aprovação de IOF ou algo parecido que vai onerar o setor produtivo. O que o governo tem que fazer não é apresentar proposta de aumento de impostos. O governo tem que apresentar um ajuste fiscal, reduzir os gastos, fazer uma reforma administrativa. Né? De fato, Eu fiz como governador. Eu equalizei alguns impostos, ficou dentro da média nacional, não acima disso, que estão aí até hoje, ninguém mexeu, porque foi bem feito. Então nós aumentamos a arrecadação em 2,5% do Estado no meu governo. Mas nós reduzimos gastos e despesas da ordem de 7,5%. Eu peguei o Paraná numa crise danada, 3 bilhões e meio de dívidas eu herdei. Nenhuma sala de aula sequer, uma pinguela para inaugurar. Até hoje, algumas obras que estão sendo inauguradas foram as que eu deixei. Como eu cito o exemplo, Mato Rico Pitanga, pavimentação asfáltica que foi inaugurada há cerca de um mês e pouquinho. Né? Então eu não herdei nada. E tive que fazer um ajuste fiscal, me deparei com uma gravíssima crise financeira nacional, que daí não tinha, era inadiável fazer o ajuste fiscal. E foi bem sucedido, deixei o governo com quase 7 bilhões de reais em caixa em 2 aplicações no Banco do Brasil. Beto, o seu nome tem aparecido... Vou falar um pouquinho de política nessa reta final da entrevista, pois não. Tá? O seu nome tem aparecido com boas pontuações nas pesquisas de intenção de voto para governador do estado nas eleições de 2026. Voltar ao Palácio Iguaçu está nos seus planos? Olha, se eu dissesse que não... teve 4 ou 5 pesquisas, né, realizadas agora, em que seu nome foi bem lembrado. Se eu dissesse que não teria vontade, eu não estaria sendo verdadeiro. Que político não quer disputar um cargo maior dentro da sua trajetória? Lógico que sim. Eu tive uma grande honra, me sinto orgulhoso de ter ocupado o maior cargo político do meu estado e dado conta do recado. Então aí os números que falam por si só. Como eu peguei o estado, entreguei muito melhor do que eu recebi. Né? Então, mas eu estou muito tranquilo, nunca tive obsessão, muito menos doentia, para ocupar cargos, títulos, ter status. Tudo que na minha vida, se você for avaliar, foi uma construção natural, em função dos mandatos que eu realizei. Eu tenho para mim que ninguém pode ser candidato de si próprio. Quem pensa assim está fadado ao insucesso. Sim, sem dúvida. Depende de uma conjuntura, de uma articulação política, um projeto que interessa ao Estado, não seja um projeto pessoal. Ulisses Guimarães dizia, né, a política é o homem em sua circunstância. Né? É claro. Então depende de tudo isso. Por exemplo, o grupo que está aí hoje, nós pertencemos ao mesmo grupo. Então não tem como dividir. Se fosse para ser o candidato do grupo, estou pronto. Né? Me sinto preparado. Cada cidade desse estado, por onde eu passar, tenho inúmeras realizações que tem a nossa marca do nosso governo. Você fala do grupo e é bom lembrarmos que o governador Ratinho Júnior foi seu secretário. Foi meu secretário, super secretário, né? Uma das pastas mais importantes do governo. E aquela pasta que deu a grande projeção, né? Para ele, né? O Guto também trabalhou com você. O Eduardo Metel, prefeito da capital, era meu assessor pessoal, trabalhou comigo, o Alexandre Curio, um amigo muito próximo do nosso governo. O time está lá, né? O Norberto Ortigara, eu poderia citar a grande maioria lá. Mas, enfim, a política é a circunstância, como você disse. Eu estou muito bem, não tenho obsessão, me sinto realizado, consigo fazer um grande trabalho como deputado federal, os resultados estão aí. Estou bem animado e motivado onde estou hoje.
Tenho corrido todo o Paraná, ajudado o meu estado. Como diz aquele ditado político, né? Se o cavalo passar encilhado, né? Por que não montá-lo? Tô pronto. Mas... Beto, pela primeira vez nós estamos vendo um nome paranaense despontando nacionalmente com força, o governador Ratinho Júnior, né? Você acredita que ele pode ser um nome viável para a presidência? Aliás, nessa semana agora, o PSD colocou agora, assim, parece já deixou de ser um balão de ensaio e virou uma aposta firme do partido, né? Divulgou agora um filme, né, apresentando ele, suas qualidades, virtudes, o que ele faz, o que ele pensa, bem ancorado no nome do pai, né, que é muito popular. Como é que você vê? Eu vejo com bons olhos. Inclusive, estive com o governador, disse isso a ele, está cada dia se abrindo e consolidando uma avenida para ele caminhar, visto que a popularidade do presidente da República, do Lula, vem derretendo sistematicamente. O outro principal ator político, que é o ex-presidente Bolsonaro, até o momento dificuldades está inelegível até o momento. Não sei se supera esse entrave. O Tarcísio tem dado mostras que ficaria para concorrer à reeleição em São Paulo, é outro forte concorrente. Tem uma reeleição garantidíssima lá em São Paulo. Pablo Marçal, né? Também está inelegível. Aí tem o Caiado, tem Parece que os astros Zema, estão conspirando a favor. Né? Ele tem o que dizer, tem bons resultados do governo do Paraná, eu o conheço, sei da sua disposição para trabalhar, das suas boas ideias, arejadas, vai contribuir para o país. É um forte candidato. E se for eleito, tenho certeza que vai orgulhar o Paraná lá em Brasília. Beto, muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo sempre aqui, você sabe disso, né? A gente já o entrevistei inúmeras vezes, em vários momentos da sua carreira. E ficamos aguardando o livro e, posteriormente, o documentário. Tá bom, Caio. Muito obrigado pela gentileza, mais uma vez, de me convidar para o seu prestigiado programa Jogo Aberto aqui da Tarobá. Eu agradeço muito, espero que tenha sido boa a nossa conversa. Da minha parte, fiquei muito à vontade. Obrigado, eu também gostei muito. Vai ser convidado para o lançamento do meu livro. Estarei lá, com certeza. Vamos fazer aqui no Jogo Aberto a Van Premier. Vamos sim. Primeira mão. Um maior prazer. Obrigado aos telespectadores. Honra de entrevistar o ex-governador, atual deputado federal Beto Richa, aqui no Jogo Aberto. Obrigado pela audiência. Bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite.